Professor, fiquei com uma dúvida. Sim. Acho que na questão mais fácil ali do formulário que a senhora deu, que é a questão 2, eu não cheguei naquela resposta de 4,8. Não Ah, eu sei se vou o que ver. que eu estou fazendo errado. Tá. Só um segundinho que a gente já começa por ela, tá? Eu vou pegar aqui a original, porque eu não consigo enxergar o desenho. Só um pouquinho que eu tô pegando o meu arquivo, tá? Eu imprimi, mas não saiu. Questão 2, tu dissesse, né? Isso. Vamos ver. Ok. Deixa eu fazer o desenho aqui. Tá. Vamos lá. Peraí que tem gente querendo entrar na sala. Foi. Deixa eu apagar aqui. Questão 2. Tu tens ali, calcule o valor de x do triângulo representado a seguir. Tu tens um triângulo retângulo ali, confere qual é? Que é 90 graus. Aqui tu tens 45, 6, 2 e x, certo? É isso? Tem um 2 ali? Isso. Bom, eu acho que o desenho está mal mesmo. O desenho que está mal. Porque se eu tenho esses dois lados e tem esse valor de x, e aqui era 90 graus nesse desenho, Ele não está mostrando 90 graus ali, né? Porque ele não está com a simbologia, mas pelo triângulo considerei 90 graus. parece ser, né? Bom, vamos ver. Tá. Se fosse 90 graus, eu poderia calcular isso aqui por Pitágoras. Tu concorda comigo? Porque se eu tenho dois lados de um triângulo, eu não precisaria nem calcular por isso aqui. Eu poderia fazer 6 ao quadrado é igual a 2 ao quadrado mais x ao quadrado, correto? Ele vai dar 36 menos 4. Isso aqui vai ser raiz de 32. E raiz de 32 não é 4,8, né? Então, parte do princípio que aquilo ali não é um triângulo retângulo, certo? Não é um triângulo retângulo. Ele pode estar aparecendo ali, mas acho que não. Tá? Então, eu vou fazer o quê? Por lei dos cossenos. Se eu fizer por lei dos cossenos, isso aqui vai ser x ao quadrado é igual a 6 ao quadrado mais 2 ao quadrado menos 2 vezes 6 vezes 2 cosseno de 45. Tem que fazer desta forma, tá? De qualquer forma, eu não sei, eu acho que o desenho saiu errado ali. E daí isso aqui vai ficar 36 mais 4 menos 12,24 vezes raiz de 2 sobre 2. Eu vou simplificar aqui, já vai dar 12 aqui, ó. Vou botar 16 já direto.
x ao quadrado vai ser 40, 52 menos 12 vezes 1,4. Passou um mosquitinho daqueles do meu lado aqui. Tá. Vamos lá, então. Professora, só um pouquinho. Ali era menos 4 e menos 12. Aqui É. era 24. Era 2 ao quadrado e ficou 4, né? Aí tu botou 16 direto. 2 ao quadrado era 4. Eu pensei que eu não tivesse feito ainda e fiz de novo 2 vezes. É 4. Ah, tá. Aqui vai ficar, então, 40. Agora eu acho que fecha, então. E daí eu vou ter aqui 40 menos 1,2 vezes... Não, 1,4 vezes 12. Vai dar 16,8. Vai dar 23,2. X é a raiz disso aqui. 4,8, aproximadamente. Ele não era um triângulo retângulo. O desenho nos enganou, né? Parece, mas como não tem o quadradinho com pontinho, não é. Ele tem que fazer por lei dos cossenos. Certo? Ficou claro agora? Sim. Ok. É porque se fosse triângulo retângulo, eu achei estranho ser triângulo retângulo, porque daí não existiria a necessidade de eliminar esse ângulo de 45. Eu vi que tinha muitos dados, mas eu fui pela imagem do triângulo. Tá, então o desenvolvimento certo está aqui, ó. Lei dos cossenos. Tá? Eu volto a fazer mais questões dessas aqui. Eu não sei se tu fez mais alguma aí que tu queiras, senão eu ia dar a área agora para a gente fechar a parte teórica dessa lista. Pode E aí continuar. pode ficar com esses exercícios aqui. Posso apagar? Sim. Já coloquei para gravar. Então. Bom. Quando eu falo de área, eu sei que a gente consegue calcular a área de triângulo de diversas formas, tá? A área base vezes a altura dividido por 2, a área do triângulo equilátero, lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, tá? Mas quando eu utilizo trigonometria, como é que eu faço para cálculo de área utilizando trigonometria? Se eu tenho um ângulo interno desse triângulo, existe uma forma de se calcular a área tendo um ângulo interno desse triângulo? Sim, tá? Então, a área, ela é calculada da seguinte forma. Vamos imaginar que tu tenhas um triângulo assim, ó. Tu tenhas esse ângulo aqui. E tu tenhas esse valor e esse valor, certo? Então, tu tem o ângulo e os dois lados formadores deste ângulo. Como é que tu faz para cálculo desta área aqui? Tu vai fazer assim, a área desse triângulo vai ser o produto desses dois lados formadores vezes o seno desse ângulo que tu tens divididos por 2. Essa é a fórmula da área de um triângulo na parte trigonométrica, tá? Na forma trigonométrica. Eu não sei se eu cheguei a escrever esta fórmula ali ou se eu só desenhei. Para mim aparece, o colorido não aparece escrito, então não sei se eu cheguei a desenhar.
tá? Mas assim, ó, vamos ver exemplos disso. Tá? Na questão anterior, nós tínhamos um ângulo de 45 graus aqui, ó. Vou pegar um parecido, tá? 45 graus, aqui eu tenho 6 e aqui eu tenho 10 metros. E eu quero saber a área disso aqui. Não sei se isso aqui é um ângulo reto, tá? Não sei se isso aqui é um ângulo de 90 graus. Então, vou partir do princípio que não é. Tá? Se eu não tenho convicção, parto do princípio que não é. E daí eu vou utilizar essa fórmula aqui para cálculo de área. A área disso aqui vai ser, ó, eu tenho os dois lados formadores deste ângulo. Então, vai ser 6 vezes 10 vezes seno de 45 graus. Tudo isso divididos por 2. Quem vai ser minha área? 60 divididos por 2, 30. Seno de 45 é o quê? Raiz de 2 sobre 2. Posso dividir mais uma vez. Fica 15 raiz de 2. Como eu estava falando em metros, e eu estou falando de área, é metros quadrados, certo? Então, eu vou ter raiz de 2 sobre 2 metros quadrados. Posso substituir essa raiz de 2 por 1,4 ou não? Não necessariamente, tá? Se eu quiser deixar assim, eu deixo, se não, eu posso substituir aqui por 15 vezes 1,4. E daí eu vou ter a minha área em decimal ali. Esse barulho que vocês estão escutando é do cachorrinho aqui. E daí, então, eu tenho aqui 21 metros quadrados, tá? Esse é um exemplo da utilização da fórmula da área. Então, quando a gente fala em triângulos quaisquer, a gente joga aí 3 situações: lei dos senos, lei dos cossenos e a fórmula da área, tá? Essa fórmula da área serve para qualquer triângulo, inclusive o triângulo retângulo, mas se eu tiver um triângulo retângulo, eu vou fazer cateto vezes cateto sobre 2, existe uma forma mais fácil. Geralmente vocês vão trabalhar com áreas irregulares assim, daí é só medir esse ladinho, esse ângulo e os dois lados formadores. Tranquilo? Alguém tem alguma dúvida aí? Só um segundinho, professor. Eu fechou. Sim. Não, eu já copiei. Tá. Bom, ainda estendendo um pouquinho aqui, né? Eu sei que o nosso assunto, a parte escrita, vem só até aqui, tá? Mas a gente pode ainda avançar um pouquinho na noite de hoje, antes de voltar e retomar os exercícios que ficaram ali atrás. A gente pode trabalhar com as razões inversas. O que são as razões inversas? Ou funções inversas? Quando eu falo inverso na matemática, eu falo 1 sobre. Então, se eu tenho a razão do seno, da onde é que eu tiro esse seno? Esse seno é o resultado de uma divisão. Que divisão? Porque eu estou falando de razão, né? Que divisão? Cateto oposto sobre hipotenusa. Quando eu falo em razão inversa, é porque eu estou invertendo o numerador pelo denominador. Então, quem é a função que vai me dar essa inversão do valor do seno? E vai ter uma outra que vai me dar a inversão do cosseno. E uma outra que vai dar a inversão da tangente. Então, essas são as razões inversas. As razões inversas são essas aqui, ó. O que tu tens? Tu vai ter a secante de um ângulo, tu vai ter a cossecante desse ângulo e tu vai ter a cotangente desse ângulo. A secante desse ângulo é o inverso do teu cosseno. A cossecante é o inverso do teu seno. E a cotangente é o inverso da tua tangente. Então, tu tens aqui as funções inversas.
Quando tu inverte isso, se tu tá num triângulo retângulo, tu consegue inverter os catetos nele, né? Então, como é que tu vai ter isso aqui? Vai ter isso aqui dessa forma, ó. A secante é o inverso do cosseno. O que é o cosseno? O cosseno não é o cateto adjacente sobre a hipotenusa, então a tua secante aqui, ó, vai ser hipotenusa sobre cateto adjacente. E o que é a cossecante? Cossecante é o inverso de quem? É o inverso do seno. Seno é cateto oposto sobre hipotenusa. Então, cossecante vai ser hipotenusa sobre cateto oposto. E a cotangente, como ela é inversa da tangente, a tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente, inverte, fica cateto adjacente sobre cateto oposto. É isso que tu tens, certo? A gente utiliza muito mais desta forma do que desta forma. Por que a gente precisa saber isso? Bom, eu tenho as razões inversas, tá? E daí vem uma coisa chamada teorema fundamental da trigonometria, ou relação fundamental da trigonometria, como se queira chamar. Essa relação fundamental é a relação entre o seno e o cosseno. Como tu tem várias razões ali, ó, como tu tem várias razões, tu pode relacionar. Se tu tiveres apenas o valor do seno, tu consegue calcular todas essas. Ou se tu tiveres apenas o valor do cosseno, tu também consegue calcular todas essas, utilizando essa relação fundamental. Essa relação fundamental é baseada no Teorema de Pitágoras. Ele diz que seno de um ângulo qualquer ao quadrado mais cosseno desse mesmo ângulo ao quadrado é igual a 1. Essa é a relação fundamental da trigonometria. E da onde vem isso? Bom, isso vem de um círculo trigonométrico. Eu já vou explicar de onde é que eu tirei isso aí. Dei uma copiadinha até aí, por gentileza. Professora, o seno não é o cateto oposto sobre a hipotenusa? O seno? É. Eu lembro porque quando eu decorei no ensino médio era coca, que era cateto oposto sobre a hipotenusa, adjacente sobre a hipotenusa, e a tangente sendo cateto oposto sobre a adjacente. Sim. O seno é cateto oposto sobre a hipotenusa. Qual o problema? E ali na secante ela seria o contrário do seno, não seria? Não, a secante é o contrário do cosseno, meu amigo. A cossecante que é o contrário do seno. Ah, tá certo. Então. Perdão, então, eu confundi. Beleza, entendeu, né? É que parece, né, secante, cossecante do cosseno, não, cossecante é do seno e a secante é do cosseno. Pois é, eu quase reprovei uma prova por causa disso, agora que eu lembrei. Eu vou esperar vocês darem uma copiadinha para a gente continuar, tá?
Ok? Podemos prosseguir? Vou apagar esse ladinho aqui, ó, para mostrar para vocês de onde é que sai essa relação fundamental, tá? Eu sugiro que vocês comecem a montar aí, como a trigonometria são muitas fórmulas, vocês comecem a montar um formulário aí para vocês. Então, tudo que é fórmula vocês vão destacando, escrevendo em destaque, e depois passem para um formulário. Eu acho que isso facilita na hora de vocês estudarem. Bom, vamos imaginar que eu tenha este ângulo aqui, tá? Esse ângulo aqui. Chamado de ângulo X, tá? Isso aqui está dentro de um círculo trigonométrico. E o círculo trigonométrico, ele tem... Ah, vai ficar horrível de fazer aqui. Eu vou fazer o círculo antes. Porque senão isso aqui vai ficar um ovoide, qualquer coisa menos um círculo. Só um segundo. Melhorou. Aqui, né, não melhorou tanto, né? Mas melhorou em relação àquele ovoide que tinha. Tá aqui. Melhorzinho, tá? Então, eu tenho aqui, ó. Eu tenho essa circunferência. Eu tenho esse ângulo aqui que eu vou chamar de ângulo X. E eu quero saber de onde é que saiu essa relação. Então, o que eu tenho que saber? Eu tenho que saber que eu tenho aqui, esse aqui é o eixo dos senos, e esse aqui é o eixo dos cossenos. E esse raio aqui da circunferência, ela mede uma unidade de comprimento, um ponto C, uma unidade de comprimento, certo? Uma qualquer. Quando eu fecho isso aqui, ó, eu tenho para cá, vou pegar o verdinho para vocês enxergarem. Se eu quero saber o valor de um seno, eu faço o rebatimento da onde ele encostou aqui no círculo para cima do eixo. E eu vou ter este comprimento aqui que vai ser o valor do meu seno. Estão vendo onde eu grifei aqui de verde, ó? Ó. Aqui, este pedaço é a mesma coisa que este, ó. Concordam comigo? O comprimento é o mesmo. E para valor do cosseno, eu vou ter esse pedaço aqui, ó. Então, o que eu acabei montando aqui, quando eu quero saber a relação entre seno e cosseno? Um triângulo retângulo. Este pedaço é o seno deste ângulo X. E este pedaço é o cosseno desse ângulo X. Como o raio dessa circunferência é 1, aqui está o 1, ó. E daí aqui é um triângulo retângulo e eu faço a relação pitagórica. Por isso que eu consigo saber a relação fundamental. Daí é que saiu a relação fundamental. Certinho? De parte teórica, eu acho melhor a gente parar aqui, porque essa parte já nem está escrita nesse formulário, tá? Então, vocês estão copiando. O que a gente vai fazer agora? Não sei, a gente deve ter o quê? Uns 20 minutos ainda de live? Vamos escolher alguns exercícios para vocês irem fazendo, eu dou uns minutinhos, venham para o quadro e resolvo esses exercícios. Eu acho que daí a gente vai começar a ter um desprendimento melhor ali, tá? Então, eu já tinha pedido para vocês fazerem o exercício. O 2 eu já fiz no quadro que o colega pediu, né? O 2 já está feito. Eu tinha pedido para vocês fazerem o 6. Então, o 6 vai ser o primeiro que eu vou corrigir ali depois. Podem fazer, deixa eu ver. O 10 também é bom. Vamos fazer o 6 e o 10 nessa ordem. Vou dar uns minutos, venho, corrijo o 6, depois dou mais uns minutos, venho, corrijo o 10, e assim a gente vai fazendo, tá? Então, paramos por aqui a parte teórica e vocês vão para os exercícios. 6 e 10. Ih, ficou muito fraquinho.
Aí tem um teu também que vai vir. Vocês vão precisar, ali naquela questão 6, achar um seno de 105, tá? Vocês podem procurar isso na tabela ou achar por soma de arcos. Soma de arcos é uma fórmula que eu não dei ainda, tá? Porque eu pensei em fazer utilizando o valor da tabela ali para o 105. Eu vou iniciar a questão 6 para vocês verem de onde é que eu estou falando desse 105 ali. E já vou colocar aqui como funciona a soma de arcos para seno, tá? O que eu tenho ali naquela questão 6? Naquela questão 6 dá para fazer de várias formas, tá? Mas ela realmente não é uma questão assim barbadinha. Ela tem os seus mistérios. O que tu tens ali? Tu tens um triângulo assim, ó, na questão 6. Aqui ele é 90 graus, tá? Aqui ele é 6 raiz de 3. E daí, aqui ele é 30 graus. Bom, isso é o que está escrito. E daí diz o seguinte, que a cidade A, B, C são abastecidas, estão à margem de um rio, estão abastecidas por uma bomba P, situada conforme a figura. Então, tu vai ter uma bomba P aqui. Aqui tu vai ter a cidade C, aqui tu vai ter a cidade B, e aqui tu vai ter a cidade A, conforme a figura que está ali. Sabe-se que o triângulo ABC é retângulo em B, e a bissetriz do ângulo reto corta AC no ponto P. O que é bissetriz? Bissetriz é o segmento de reta que corta um ângulo ao meio. Então, se eu tenho uma bissetriz, e agora eu começo o raciocínio, vou começar a escrever isso aqui em verde, ó. A bissetriz vai cortar este 90, ela vai vir aqui, ó, e ela vai cortar esse 90 em um cara aqui de 45 e um outro de 45 graus. Isso que é bissetriz. Bissetriz é segmento de reta que divide um ângulo ao meio. Ela não necessariamente vai formar um ângulo reto aqui, ó, como vocês vão ver, tá? E eu sei o que mais? Que a distância de B até C, é 6 raiz de 3 que eu já coloquei. Então, ele quer saber o valor de CP. Ele quer saber este valor aqui, ó.
eu vou chamar de x. Vamos brincar com os ângulos, então. Vamos pensar no seguinte. Se aqui era 30 e aqui era 90, quanto é que tem que ser aqui para fechar os 180? 60. Certo? Se aqui é 45 e aqui é 60, quanto é que tem que ter aqui? Para formar os mesmos 180, porque eu tenho um triângulo ali. Eu tenho 105, aqui eu vou ter 105 até aqui, eu vou ter 75. E deste lado, 45, 30, para formar o outro tem que ter 105, que é claro, forma um ângulo raso aqui, ó, 105 com 75, 180. Então, olha o triângulo que eu tenho. Eu tenho esse triângulo aqui, ó. Seis raiz de 3, 30 graus, 45. Eu quero x e aqui eu tenho 105. De que forma eu posso fazer isso, pessoal? Eu tenho como saber quanto é... Se eu souber quanto é que esse ângulo de 105, fica barbado, ó. Porque daí eu posso usar a lei de senos, ó. Este, oposto deste, este, oposto deste. Como é que eu acho o seno de 105? Tem duas maneiras de achar o seno de 105. Ou você vai para a tabela, ou você usa a soma de arcos. 105 é a mesma coisa que 45 mais 60. E tem uma fórmula para soma de arcos. Seno do primeiro vezes cosseno do segundo mais seno do segundo vezes cosseno do primeiro. Aí você acha o valor de 105. Ou procure na tabela. Achando o 105, aplica a lei dos senos, certo? Depois isso aqui vai para a lei dos